Diversão e Palavra de Deus. Espetáculo A Prisão, em Ribeirão Preto. Dia 17 de novembro no Teatro Municipal Arena. Toda a renda será revertida para o Expresso Riso. Peteleco e Companhia. Fazendo arte com graça. Ótima manhã, é sabadão, dia 13 de novembro de 2021. Prazer enorme estar com você, eu sou o Luciano Nascimento. Está começando a partir de agora Direitos na Rede. Estamos junto com você, para você que está na audiência, pelos 94.9 da sua Rede Fé, também pelo site redefé.fm, no nosso aplicativo que faz o maior sucesso. De repente você não pode tá ouvindo pelo rádio, mas pelo aplicativo você acompanha também Direitos na Rede, todos os sábados, a partir das 11 horas da manhã. Seja bem-vindo, bem-vinda, para você que está no seu carro, para você que está na sua casa, está no trabalho. Muito obrigado pela sua audiência, seja muito bem-vindo. Ô Machado, tudo bem com você? Mais uma edição do nosso programa nosso Direitos na Rede, aqui na Rede Fé 94.9 FM, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Quero mandar um abraço a todos os nossos e as nossas ouvintes. Para nós é uma especial satisfação estarmos com vocês mais uma vez e até o meio-dia. Eu sou Antônio Alberto Machado, apresentador do programa. Estou aqui com a nossa equipe, o comunicador Luciano Nascimento, a produção do Zé Alfredo Carvalho e edição do Tiago Cavani. Mando, portanto, um abraço a todos e todas e vamos em frente, vamos com você até meio-dia. Luciano, parece que o nosso programa hoje está bem interessante. O que vem aí pela frente? Machado, opa, daqui a pouquinho tem o nosso Papo de Crente com o pastor Ariorvaldo Ramos e Wesley Teixeira, né? A pauta de hoje, a vacinação infantil, Machado, né? E o nosso convidado também. A gente recebe o Dr. Paulo Ramos. Muito bem, nós estamos aqui, já está aqui do nosso lado o médico psiquiatra Paulo Ramos, com quem nós vamos conversar sobre medicina, vocação, pediatria, crianças, saúde e sobre o Dia da Gentileza. Luciano, você sabia que hoje é o Dia Mundial da Gentileza? Que maravilha, né? Já fez a sua gentileza do dia por aí, não? Fiz hoje. Fiz uma gentileza. Então já tá... Já tá pago hoje. Já tá kit. Já tá kit. Bom. Olha, temos sorteio de livro também, não é, Luciano? Também. Nós temos o sorteio dos livros, né? O nosso livro, daqui a pouquinho tem a nossa reflexão da semana que vai ser bem interessante, né, Machado? Ah, vai ser legal, né? Pra gente fechar lá pro final do programa. Temos sempre que fazer uma síntese, um resumo, né? Uma reflexão de tudo que passou aí na semana e sobretudo que a gente vem discutindo aqui no nosso programa, né? Muito bom, Machado. Você, Luciano, hoje está um sábado de sol, tá interessante lá fora. Tá? É um dia bonito, né? Um dia diferente, né? Que bom, né? Muito bom mesmo. Você acha que nós já podemos chamar o pastor Ariorvaldo? Vamos lá, o nosso Papo de Crente. Vacinação infantil.
Começa agora o programa Papo de Crente. Apresentação: Wesley Teixeira. A paz do Senhor aos ouvintes aqui da 94,9, a Rede Fé. Eu sou Wesley Teixeira e que bom é estar com você, Antônio Alberto Machado, aqui nesse programa Direitos na Rede. Espero que a gente tenha esse entrosamento e essa comunhão baseado na palavra, mas sempre com louvor e informação de qualidade. E agora a gente chama aqui para conversa ele, que vocês gostam de ouvir, o nosso pastor Ariovaldo Ramos. Seja muito bem-vindo, trazendo a palavra de Deus para nós, pastor. Paz do Senhor, Wesley, que bom estar com você novamente. Olha, hoje eu quero começar a conversar com você e com todos os nossos ouvintes a partir de Mateus 16, versículos 2 e 3, Wesley, onde Jesus diz o seguinte: de tardinha vocês dizem, vamos ter bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã cedo dizem, vai chover, porque o céu está vermelho escuro. Olhando o céu, vocês sabem como vai ser o tempo. Como é que vocês não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? Sabe o que estava acontecendo, Wesley? Jesus havia sido perguntado sobre seu ministério. O ministério de Jesus era para mostrar que ele era o Messias. E ele respondeu dizendo que já havia sinais mais do que suficientes para as pessoas perceberem o que estava acontecendo na história, a história que eles estavam vivendo naquele momento, né, Wesley? A chegada do Messias. Mas, Wesley, as pessoas se recusavam a ver o óbvio. E Jesus lhes disse: vocês são capazes de perceber o que está acontecendo no tempo, porém não conseguem perceber o que está acontecendo na história? Olha, Wesley, sabe de uma coisa? Guardadas as devidas proporções, meu irmão, nós estamos assistindo a mesma coisa. Os governos federal e estaduais parecem não saber o que está acontecendo na história, Wesley. Principalmente a história a partir da pandemia, que ainda é um problema no Brasil e no mundo, meu irmão. Olha, Wesley, trazer de volta as aulas presenciais, sem que as crianças sejam vacinadas, expondo as crianças e os professores à pandemia, como se a pandemia já tivesse acabado, meu irmão, é no mínimo insensato. Wesley, nós temos vivido nessa insensatez desde o início da pandemia, Wesley. Demorou para chegar as vacinas, e erraram o lugar para mandar as vacinas, e nós já temos mais de 600 mil mortos, Wesley, sem contar as falsificações. Irmão, o que custava acelerar a vacinação para imunizar todas as crianças e no próximo ano retomar as aulas com segurança? O que custava? É disso que Jesus estava falando, Wesley. Tem algo errado quando as pessoas se recusam a ver a história que está evidente, meu irmão, faltando com a verdade e impedindo uma solução que seria definitiva. Que triste, Wesley, que Deus tenha misericórdia de nós. A paz do Senhor, meu irmão. Onze horas e 19 minutos, foi o nosso Papo de Crente. Machado. Olha, eu tenho que dizer que concordo inteiramente com a mensagem aí do pastor Ariovaldo Ramos. Liberar as aulas presenciais sem que as crianças estejam vacinadas é, de fato, uma aposta no escuro. Porque a gente sabe que o vírus anda por aí, a Covid já atingiu muita gente, muita criança, né, nessa faixa etária mais baixa. Nós sabemos, portanto, que as crianças não são imunes à Covid. O mundo inteiro está vacinando suas crianças e a Anvisa analisa agora, né, as propostas de vacinação em massa das crianças no Brasil. E parece que, como disse o pastor Ariovaldo, a gente demorou para entender esse sinal de que o caminho era esse. A gente não. Os nossos dirigentes, né, altos dirigentes, demoraram para entender que o caminho para combater a pandemia da Covid
era exatamente esse, ou seja, buscar a imunidade química, a imunidade por meio da vacina, e não a tal imunidade natural, chamada também de imunidade comunitária ou imunidade de rebanho. Estava muito claro, mas a gente, como disse o pastor, não enxergava esse sinal. Eu digo a gente, mas estou, claro, me referindo àqueles responsáveis pela vacinação no Brasil, porque muitos brasileiros, felizmente a maioria, entenderam aquele sinal de que o caminho para combater a pandemia era esse, e muitos dos nossos governantes, altos governantes, se colocaram contra, não entenderam esse sinal, segundo o pastor está dizendo, era um sinal de Deus, o caminho era esse, era a ciência, era a vacina, era depois a vacinação em massa, e daí vem a imunidade em massa também, e parecia um sinal muito óbvio, muito claro, né, que alguns, por teimosia ou por outros motivos, se recusavam a enxergar. Agora parece que essa coisa está destravando, nós vacinamos já as pessoas com idade de risco, depois adolescentes, e agora vamos chegar às crianças e vamos vencer a pandemia, não tenho dúvida nenhuma. Mas olha, foi um processo no Brasil doloroso, porque o mais alto dirigente do país se colocava contra essa via da vacinação, que era, além de ser a mais eficaz, a melhor, era a única via que se tinha que percorrer para combater a pandemia. É triste saber que nós demoramos tanto, poderíamos ter começado já no ano passado a vacinação, e hoje já estaríamos com boa parte das nossas crianças vacinadas e na escola, né? Mas, infelizmente, nem tudo sai como a gente quer, nem tudo sai como deveria sair, nem tudo sai como a ciência recomenda que saísse. Mas agora parece que isso vai destravar. A Anvisa já está aí analisando os pedidos da Pfizer e de outras produtoras de vacina, e nós vamos nos livrar dessa praga, dessa peste da Covid rapidamente, depois de 2 anos, né? Mas escola para criança, a meu ver, é uma opinião pessoal, escola para criança deveria ser mesmo lá para o ano que vem, quando boa parte dela já estivesse vacinada, quando a imunidade comunitária já tivesse avançado, né? E nós já estamos praticamente no final do ano letivo, né? Não me parece a mim, pessoalmente, que não haveria nenhuma razão, nenhum motivo para essa pressa, já que nós estamos encerrando o ano letivo. Você está encerrando e vai retomar a aula presencial? Espera mais um pouco, né? E começamos no ano que vem, talvez mais cedo um pouco e com todo o gás. Bom, Luciano, eu quero dizer a você, não sei o que você pensa, mas eu assino embaixo do que falou aí o pastor Ariovaldo Ramos do Papo de Crente. Foi muito bom, né, o Papo de Crente, para relembrar, porque eu acho que é uma situação meio complicada, né, a volta às aulas aos nossos pequenos sem a vacinação, né? A gente está colocando a vida deles em risco, né, o Machado? Concorda comigo? Sim. Dizem que eles desenvolvem umas formas mais suaves de Covid e tal, e que o perigo é que eles são os vetores. Sim. E podem levar o vírus para os mais velhos e tal. Tudo isso é verdade. Mas eu penso como você, Luciano. Você sabe que a minha preocupação é mais com eles, com os pequenos, do que com os adultos, que eles poderiam eventualmente contaminar. Sim. Porque os pequenos são inocentes. Eles fazem aquilo que nós determinamos que eles façam. Portanto, se você entende que o pequeno deve ficar em casa, ele fica em casa. Se entende que ele deve ir para a escola, ele vai para a escola, ele se submete. É verdade. Ele é nessa fase da vida.
alguém muito, como direi, vulnerável, né? Alguém muito frágil, né? Que fica à mercê dos comandos, das decisões dos adultos, de pais, de governos, de dirigentes, etc. Você sabe que eu penso mais neles do que nos mais velhos que eles poderiam contaminar, Luciano? O Machado, e o detalhe, né? Você é pai, eu sou pai. E a gente tem um carinho de pensar, né? A gente tem que pensar nos nossos filhos, né? Não é assim, vai abrir de volta às aulas assim, ó. Eu acho que as coisas não andam dessa forma, né? Então, os nossos governantes precisam pensar, os nossos prefeitos, né, precisam pensar nisso. Raciocinar. Você concorda comigo? Concordo plenamente. Agora, vê como a coisa, Luciano, é complexa. É. Nós estamos diante de um grande problema, o maior problema sanitário dos últimos 100 anos, depois da peste lá da gripe espanhola. E nessa questão da escola, ficamos atrasados, né? Porque as crianças estão 1 ano e meio, quase 2 anos fora da escola. Sim. As crianças que nascem em famílias com maior poder aquisitivo, etc., puderam compensar um pouco, né, esse problema por meios tecnológicos, né, e avançaram nesse tempo com a educação. Os menos abastados, né, de famílias de classe e camada social mais modesta, esses ficaram de fato atrasados. Então há uma necessidade de voltar com eles para a escola. Por outro lado, você tem também, sobretudo no ensino infantil, a realidade de que a escola ela funciona também como um lugar onde a criança não só aprende, mas onde se alimenta, onde ela fica, enquanto as famílias têm que trabalhar. Sim. Então a volta à escola é uma ansiedade, é uma necessidade, é importante. Verdade. Só que chega um momento, nas situações limites, a vida sempre nos apresenta esses momentos, em que você tem que fazer escolha, em que você tem que sopesar. O que é que está em jogo? É a vida de um lado, e de outro lado é o aprendizado, a educação e até a necessidade da criança ir para a escola para os pais trabalharem. São duas coisas importantes, a vida e a necessidade de aprender, né, e de possibilitar os pais a trabalhar. Então há uma colisão, um choque de valores. E nas situações limites, nas situações dramáticas, em situações como essa gerada pela guerra, pela pandemia, etc., você tem que fazer escolhas dramáticas, que são dilemas, né? E como de todo dilema, você não tem uma saída ótima, né? Você não tem uma saída única, senão não era dilema, né? Então você tem que fazer escolha, e aí você tem que escolher entre a educação da criança, entre o trabalho do pai, entre a vida. Sempre me pareceu, Luciano, posso estar enganado, que a vida está em primeiro lugar, está acima de tudo. Você disse uma palavra muito interessante. A vida é primeiro lugar. Sempre será, né? Porque, Bom, Luciano, desculpe, porque sem vida não tem educação, não tem pai trabalhando. Não é? Quer dizer, tudo. Alguém pode até dizer, não, a vida não é o mais importante, mas é o primeiro direito. Ô Machado, Fala aí, Luciano. Papo muito interessante, hein? 11 horas e 29 minutos. Uma manhã abençoada para você que está nos acompanhando aqui nos 94.9 da sua Rede Fé. Muito obrigado pela sua audiência. E todos os sábados, a partir das 11 da manhã, você acompanha a gente aqui no programa Direitos na Rede. Você é o nosso convidado especial. Deixa eu fazer um convite para você que está ouvindo a gente, já mandar o seu nome completo, cidade e o bairro para estar concorrendo ao livro. Qual é o livro hoje, Machado? Olha, não dá para pôr na tela aí? Já vamos colocar Ô, Tiagão, não tem, mas tem um livro bacana. Do Alexandre Azevedo. Isso. Porque ele mandou vários, a gente vai sortear um. Isso. Dentre esses, um para o nosso ouvinte, nossa ouvinte. E não tem muita... Não, você só mandar o nome completo, cidade, o bairro, para você estar concorrendo no final, daqui a pouquinho, ao meio-dia, Machado. Muito bem. Olha, sou Antônio Alberto Machado.
e vou com vocês até o meio-dia aqui no nosso programa Direitos na Rede, pela Rede Fé 94.9 FM Ribeirão Preto, São Paulo. E vamos com muito prazer, falando aos nossos ouvintes aí, né, Luciano? Porque você como comunicador e eu como apresentador, temos um grande prazer em falar com a nossa gente aí que nos ouve pela Rede Fé. Toda a nossa região, né? Você que acompanha a gente todos os sábados, né? Na verdade, você que acompanha a gente todos os dias aqui na Rede Fé, né? Muito obrigado pela sua audiência. Machado, e o papo... Tenho certeza que vai surtir efeito, hein? O papo de crente, né? Porque o doutor, o pastor Arovaldo foi na veia, né? Foi. Mas nós temos um outro papo agora em seguida. E agora tem outro papo, né? Muito bacana. Acho que vai surtir efeito, viu, Luciano? Isso. Não é? Uhum. É o nosso convidado, o doutor Paulo Marcos Ramos. Ele é médico, ele é médico psiquiatra, mas é um médico que tem, ele próprio se declara assim, e nós que o conhecemos sabemos que é assim, que tem uma paixão descomunal pela profissão. Ele diz, Luciano, que a profissão dele de médico e médico psiquiatra, essa tarefa que ele exerce de curar, combater a dor, combater a morte, ele disse que é um alimento para a alma dele. E que todo dia que ele vai para o seu consultório, ele volta para casa, não cansado, mas revigorado, porque a paixão da vida dele é a medicina, que ele exerce de uma maneira um pouco diferente. Ele é daqueles médicos que cuidam, não cuidam da doença, cuidam do doente. E além de cuidar do problema físico do doente, é um médico preocupado com a alma do doente, né? Com a alma das crianças. E que foi encontrando ao longo da sua caminhada, desde quando descobriu a sua vocação, que ele descobriu isso desde menino, foi encontrando bons professores, grandes professores. Ele nomeia, né, o professor Salim Moisés Jorge, professor Gutenberg de Melo Rocha e outros como médicos, professores da medicina que o inspiraram. Ele foi descobrindo os caminhos para se transformar, com perdão do clichê, tem até um livro com esse título, num médico de homens e de almas, né? Parece não, fica evidente, portanto, que o Dr. Paulo Marcos Ramos é alguém que encara a sua profissão como um ministério, né? E, portanto, alguém que combate doença sem esquecer o doente, sem esquecer o corpo adoecido e a alma angustiada de quem padece alguma doença. Dr. Paulo Marcos Ramos, que nós conhecemos assim como Dr. Paulo Ramos, já prestou grandes serviços na área da saúde em Ribeirão Preto e na área da saúde pública. É referência, pelo menos para quem eu conheço e que fala dele, é referência geral, né, o seu modo de atuação, as suas propostas, as suas descobertas, sobretudo a sua prática, a sua ação. Dr. Paulo Marcos Ramos, Dr. Paulo Ramos, é o nosso convidado de hoje, com quem eu terei imenso prazer em conversar. Tenho certeza que os nossos ouvintes terão também grande prazer em ouvi-lo. Bom dia, Dr. Paulo Ramos. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e bem-vindo ao Direitos na Rede. Obrigado, Roberto. É um grande prazer estar aqui, estar com os ouvintes, com o Luciano aqui também, presente, ainda mais num dia tão especial, né? Um dia
e que nós começamos aí com uma apresentação do pastor Ariovaldo magnífica mesmo, né? E justamente no dia que é o Dia Mundial da Gentileza, e para mim, curiosamente, essas duas coisas estão muito vinculadas. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, até sobre essa questão da vacina e a gentileza, então, né? Porque quando nós nos cuidamos, de fato, nós não cuidamos só de nós mesmos, ainda mais numa questão como essa de saúde pública. Nós também podemos nos cuidar para proteger as outras pessoas, como tem sido dito. E essa é uma expressão de gentileza. E, na verdade, só é possível ser gentil mesmo se nós primeiro formos gentis conosco, né? Porque se nós não valorizamos a nossa vida, dificilmente nós conseguiremos, ou é quase impossível que a gente valorize a vida do outro. E, curiosamente, isso começa... A gente aprende isso nas relações, né? A gente aprende isso na convivência com os nossos pais, com os nossos amigos, que ao cuidar de nós, ao poder receber para nós algo de bom, fica mais fácil oferecer para o outro algo de bom também. E a vacinação ela tem tudo a ver com isso, né? E até com a formação, com a minha formação, o fato de ser médico, de trabalhar com essas questões, e ter feito inclusive infectologia na área pediátrica, que foi a especialização que eu fiz, e ver o que a vacina já proporcionou em termos de proteção e de saúde para a humanidade toda, e para as nossas crianças e para o país todo. Hoje nós não temos varicela, a varicela desapareceu, né? Ela foi totalmente controlada pela vacinação, né? Nós não temos caso de poliomielite, ela está erradicada no país. Nós tínhamos controlado o sarampo, agora ele voltou, com alguns casos, inclusive no Brasil também, mas são consequências da vacinação. E a vacina da Covid, ela é inovadora porque ela precisou trabalhar com uma característica do vírus diferente, mas o conhecimento que levou até a vacina do coronavírus é o acúmulo dessas experiências ao longo do tempo. Então você imagina o tanto de cientistas que dedicaram a vida deles pesquisando para que hoje nós tivéssemos uma vacina dessa natureza. E o Brasil ainda é um país que tem uma boa adesão à vacina. As pessoas têm um discurso favorável da vacina, querem fazer a vacina, a maioria quer fazer, quer ter a oportunidade de ser vacinado. Às vezes você encontra países no mundo que a resistência é maior do que no Brasil. E nesses países nós estamos tendo já a 4ª onda de Covid. A Alemanha hoje, por exemplo, vive uma situação delicada. Eles estão numa situação complicada lá, porque o grande limite deles são as pessoas que se recusam à vacinação. E são elas que estão adoecendo, são elas que estão indo para o hospital, são elas que estão morrendo e elas contaminando outras pessoas, mesmo pessoas já vacinadas, pessoas que são profissionais de saúde, né? E qual que é o limite deles lá? É justamente a resistência dessas pessoas que não querem fazer a vacina. Então veja, trata-se de alguém que acredita numa coisa, é uma ideologia, é um pensamento, ele resiste a cuidar de si próprio, então ele não consegue ser gentil com o outro. Ele não consegue fazer isso nem pelo outro, nem que o outro seja o seu pai idoso, sua mãe idosa, o seu filho que às vezes pode ter uma comorbidade, seu vizinho, seu colega de trabalho. Falta compaixão, falta um olhar para o outro. E eu diria que provavelmente falta nessas pessoas um olhar de compaixão consigo mesmo, um olhar de valorização da vida deles próprios, para eles mesmos, né? Então é interessante que a gente fale de vacina justamente no Dia Mundial da Gentileza, e que a gente possa compreender que só é possível ser gentil se nós nos respeitamos primeiro, se a gente respeita a nossa vida, a vida que existe em nós. Só assim a gente consegue respeitar a vida do outro, da natureza, do meio ambiente, né? Muito bem. Doutor, o senhor estava falando aí, minha cabeça estava fervendo de perguntas, sabe?
Mas nós vamos devagar, vamos falar de tudo. Luciano, eu achei interessante essa associação que o Dr. Paulo Ramos fez entre vacinação e gentileza. Vamos devagar, vamos falar de vacinação e de gentileza. Eu quero saber o que é esse, o que significa, o que representa, por que eleger um Dia Mundial da Gentileza. Mas, doutor, dentro do que o senhor acabou de falar, tem uma pergunta que ela me incomoda, porque eu não consigo descobrir, assim, nem sequer suspeitar, né, nada a respeito do que possam ser os motivos que levam pessoas esclarecidas, inclusive pessoas do primeiro mundo, né, que se diz o mundo desenvolvido, né, a ter essa resistência e se engajar até em movimentos negacionistas, anti-vacina, uma vez que a ciência comprovou, demonstrou a eficácia das vacinas, não só contra a Covid, mas contra inúmeras outras doenças. Portanto, é algo que me parecia assim indiscutível como uma operação matemática. A ciência, com a sua metodologia rigorosa, né, de investigação, de reprodução, de confirmação das suas hipóteses, deixa muito óbvio que o caminho é a vacina, e mesmo assim países desenvolvidos como a Alemanha, parece que outro país está tendo problema também com resistência, que é a Bélgica. Alguns países aí do mundo super desenvolvido, vamos dizer assim, super escolarizado, né? Super bem informado, a gente supõe, né? Tem essa resistência, digamos assim, irracional, estúpida, ante a evidência. A doença está aí, eles estão adoecendo, eles estão sendo internados, eles estão morrendo, como o senhor disse, e estão negando a vacina. Doutor, a pergunta é essa. Isso é uma coisa tão absurda, tão irracional, a meu ver, que eu não consigo nem sequer me aproximar de uma explicação para isso. O senhor deu um caminho. O senhor disse, olha, a pessoa não tem consideração consigo própria. Ela tem atitudes, não é gentil consigo própria, não é autossolidária. Não sei se pode falar se essa palavra pode ser... nem sei se ela existe, nem sei se ela cabe, nem sei se não é uma contradição. Mas ela não é solidária consigo própria. Como é que ela vai ser solidária com os outros? Né? O senhor mais ou menos apontou nesse caminho. A pergunta é assim, bem direta. Por que pessoas esclarecidas que confiam na ciência em outros campos, porque elas, quando ficam doentes, se socorrem da medicina, se socorrem da ciência, etc. Por que pessoas assim esclarecidas, supostamente mais bem informadas, pessoas racionais, pessoas que vivem no primeiro mundo, têm essa resistência contra a vacina, doutor? Aparentemente, as razões são ligadas ao que o Freud falou aí no passado a respeito das massas, né, das multidões, então. Que é a necessidade de pertencer a um determinado grupo. E para pertencer a esse grupo tem uma ideologia, ele tem uma maneira de pensar, ele tem uma liderança, e o grupo leva essa liderança à posição mais radical possível. Porque isso cria uma sensação de identidade, ou seja, de pertencimento. Em outras palavras, o nosso desespero de nós nos sentirmos sozinhos é muito grande. E nós somos muito solitários. E uma maneira da gente se sentir menos solitário é quando a gente tem a sensação de que há outras pessoas que pensam como nós. E isso vai potencializando uma postura que é uma postura cada vez mais dura, mais rígida em relação a isso. Então, se nós temos a cor tal como preferência, qualquer coisa diferente dessa cor faz com que a pessoa não seja igual a nós. E a gente vai excluir o outro
porque isso faz com que o diferente nos torne ainda mais iguais. Entre nós, mais iguais, diferente daquele outro que foi excluído. E as plataformas, o que nós temos aí de rede social, os algoritmos, elas vão reforçando as posições que são iguais. E vão reforçando a sensação que nós temos que nós pertencemos a um determinado grupo. Em suma, que nós estamos certos. E esse é o mesmo fenômeno da dependência química, exatamente a mesma coisa. A pessoa que bebe, por exemplo, como dependente, e ela dirige, ela acha que está dirigindo, às vezes, um caminhão melhor se ela está sob o efeito do álcool. Do mesmo jeito que a pessoa que clica lá e tem um monte de gente que concorda com ela entende que ela está certa, cada vez mais certa, cada vez mais certa, cada vez mais radical. Então, não é nenhuma questão de questionar o conteúdo dos trabalhos científicos, não, é de buscar conteúdos que confirmam que o jeito dela pensar faz parte do grupo dela, então está certo. Em princípio está certo. Porque, na verdade, você imagina, tem uma grande porcentagem de médicos, né, que trabalham contra a vacinação nesse momento. E se você vai ver a fundo, são profissionais com boa formação, vieram de faculdades interessantes. Curiosamente, são os mais idosos, não são os mais jovens. Então você pega a faixa de médicos mais idosos, acima de 60, então é comum você encontrar médicos contra a vacinação. E eles fazem isso por conta da ciência? Não, eles fazem isso para fazer parte de um determinado grupo de pessoas que pensam de determinada maneira e vão resistir a tudo o que é diferente daquilo. A explicação é boa, hein, Luciano? Tá aí uma outra explicação para essa estupidez, hein, doutor? É uma estupidez. Realmente é uma estupidez. Às vezes, você defender uma pessoa ou defender um grupo que destrói aquilo que é o seu próprio lado, é a sua própria profissão, é tudo aquilo que você acredita, mas defende porque se sente pertencente àquele movimento. E o que normalmente é feito? Que o risco não está do lado de cá, o risco sempre está do lado de lá. Então, o mais importante é combater o outro e não fortalecer as nossas razões. Se a gente, talvez os mais antigos conheçam um pouco mais dessa história, mas a Guerra Fria, por exemplo, entre dois blocos, né, no mundo, ela era mantida com um único interesse. Era poder trabalhar a convergência da população que estava de um lado contra o outro lado, não importa qual que fosse o lado. E não importa o que eles estivessem fazendo, nem como gastavam os recursos, né? Então, se a gente tem potências militares até hoje, com gastos astronômicos, né, em armamentos que ficam obsoletos, em um ano está obsoleto, tem que comprar outros, né? Então, o que adianta a gente ter, por exemplo, armamentos sofisticadíssimos, aviões caríssimos para defender o país, se pela internet você vaza, você entra em sistemas, né, você pode destruir plataformas com custo mínimo. Mas é importante manter a segurança com recursos astronômicos, etc., porque tem um inimigo oculto, né, que nós temos que combater. Essa é uma maneira da gente fortalecer esse espírito de coletividade, que nós fazemos parte de um mesmo grupo. Então, na verdade, muitas vezes, essa liderança, ela se vale exatamente da ignorância, né? E qual que é a ignorância básica? A gente abre mão da nossa própria liberdade, para a gente se sentir mais seguro por pertencer a um determinado grupo. E no grupo a gente se sente mais forte. E a gente é capaz de fazer coisas que a gente não faria se a gente estivesse sozinho, né? É algo terrível, difícil de ser equacionado e ser trabalhado, né? Doutor, então, se eu entendi bem, eu estou prestando atenção porque estou achando essa a melhor explicação que eu ouvi até agora para essa irracionalidade que é ir contra a doença e a favor
da morte, do vírus, ir contra a ciência e caminhar a favor da disseminação do vírus, da pandemia, etc. Realmente o senhor acabou de dizer, o senhor tem colegas, são médicos, né, bem formados, né, médicos competentes, médicos que só podem acreditar na ciência, mas de repente, pontualmente, na questão da vacina, eles abandonam a vacina, né, abandonam a evidência da eficácia da vacina, sacrificam, portanto, essa conquista científica que está na base da profissão deles, do conhecimento deles, de médico. Portanto, sacrificam a evidência científica em favor da necessidade de pertencer a um grupo, ou seja, um grupo que nega a eficácia da vacina. É isso, doutor? Exatamente. Você vê que tem um viés, uma coisa junto com essa, que é o direito de eu escolher aquilo que eu quero escolher, né? Como que havia na época do cigarro. As pessoas dizem, não, eu tenho o direito de escolher fumar. E o Brasil venceu essa questão, né? E foi importante isso, porque você tem o direito de fumar, mas a sua fumaça prejudica, inclusive, a criança que está na sua casa, prejudica a pessoa que está na padaria junto com você. Então você, de fato, tem que agir no sentido de proteção do outro também. Você não pode... Então, dentro desse conceito de que a gente é livre para fazer escolhas, que deveria ser livre, etc., eu sempre cito uma ideia básica. Então você imagina o seguinte, você está com uma pessoa aqui do seu lado, você está aqui, ela vai preparar o seu alimento. Por alguma razão, ela que está preparando a sua salada. E ela não acredita em bactéria, não acredita em vírus, não acredita que a mão suja dela possa contaminar o seu alimento. Porque ela não vê o vírus, não vê a bactéria. Sim, e no conceito dela, na ideologia dela, às vezes na religião dela, inclusive, ela não acredita que isso vai acontecer. Que ela tem uma coisa que não vai transmitir, ela tem essa convicção. Às vezes tem gente que pensa assim. Então ela vai ao banheiro, ela coloca a mão no nariz, ela raspa não sei o quê, cutuca não sei das quantas e tal, aperta a mão de outras pessoas e vai mexer no seu alimento. Sem lavar a mão. Exato, porque ela tem convicção de que ela não transmite. Você comeria daquele alimento, sabendo que ela não se higienizou, não higienizou? É evidente que você não vai querer. Se você souber que ela pensa assim, que ela agiu assim. Mas a gente aceita, por exemplo, que a pessoa ela não se cuide e a gente aceite que ela não se cuide. É um contrassenso. Né? Então. Eu entendo que quando ela trabalha a segurança dela, ela também ajuda a me proteger. Caso contrário, eu não vou confiar nela, naquilo que ela traz. Eu vou para uma festa, tem pessoas com dor de garganta, gente com febre, gente tossindo, e se reúne no ambiente, 50, 100 pessoas, e sabendo que eles podem transmitir. Isso é um cuidado com a saúde mesmo? Ou só porque a gente faz parte daquele grupo, a gente tem o direito de sair com tosse, com febre, tossir no outro? Essa coisa do direito, da liberdade, tem sido usada de uma maneira cruel e perversa, né? Na realidade, nós nunca tivemos, ainda mais falando com você aqui, com toda a sua experiência, né? Nós não temos o direito absoluto, né? Até porque as relações, elas têm que ser norteadas, têm que ser definidas, né? Elas são construídas, e a lei vem para isso também no sentido de nos proteger, né? Então tem esse viés que é muito curioso, que é muito interessante ouvir a pessoa, não, eu tenho o direito de agredir o outro, eu tenho o direito de falar tudo que eu penso do outro, eu tenho o direito de não me vacinar. Tem países que o sistema público, ele não vai cobrir as pessoas que não vacinaram, se elas tiverem Covid. Não é a filosofia do SUS, etc. Até porque o SUS, por exemplo, o SUS no Brasil é uma preciosidade, né? Ele falta investimentos, mas é uma grande conquista a gente ter o SUS, né? Você pega na questão da vacina, um dos melhores sistemas do mundo em termos de vacinação, de estratégia. Você pega num tema que te é bem precioso,
Machado, que é a questão do teste do pezinho. O Brasil realiza gratuitamente cerca de, acho que 2,5 bilhões de testes do pezinho, e esse teste vai ser ampliado, né? Nós vamos chegar a 50 patologias, infelizmente um pouco lento, né? A velocidade deveria ser maior, mas é o SUS que faz isso, e não seria a filosofia do SUS não oferecer o tratamento para as pessoas que adoecem porque não se vacinaram. Mas é curioso que alguns países já fazem isso, né? A pessoa tem o direito de não se vacinar, ela deveria ser responsabilizada pela doença que ela causa no outro e se responsabilizar pela doença dela própria, né? Ela assumiu o ônus, o risco, embora não seja a nossa filosofia do Sistema Único de Saúde, né? Mas é só uma curiosidade, só um comentário. Muito bem. Luciano, você não quer fazer uma pergunta do Dr. Paulo Ramos? Aproveitar que você está diante dessa autoridade aí, olha, sobre a vacinação, sobre esse negacionismo que é estranho. Você tomou vacina, Luciano? Tomei as duas doses, né? Eu não tenho nenhuma pergunta porque eu acho que ele tirou todas as minhas dúvidas, né? Ouvindo aqui, batendo esse papo especial com você, eu acho que ficou bem explicado, viu, né, doutor? Obrigado, Luciano. Agradeço pelo elogio. Ficou muito explicado, hein? Olha, você vê o que é conversar com quem conhece, né, Luciano? É verdade. O doutor Paulo, eu tô querendo falar da gentileza. Tá? Hoje... E tem a pergunta do ouvinte também, que eu passei e eu esqueci de... Manda aí, em primeiro lugar. Vamos lá. Oi, eu sou a Nilce e eu tenho uma dúvida. Vi o presidente Bolsonaro falando que o primeiro-ministro da Inglaterra, que ele não ia se vacinar porque ele já tinha pegado Covid e que por isso sua imunidade era muito alta. Isso faz sentido? Eu não ouvi o nome dela, mas uma pergunta... É a Nilce. Né? Puxa, é uma pergunta bem inteligente, bem importante. E essa é uma coisa curiosa. Porque mesmo com os anticorpos altos, isso não garante a imunidade, né? Esse é um vírus não sei dizer completamente diferente, mas muito diferente. E não se sabe exatamente tudo o que leva a pessoa a não contrair a doença. Porque há pessoas, por exemplo, no começo até, que elas não se contaminavam. Então, você tinha alguém doente da família, ela não se contaminava. E se você ia identificar, buscar o que é que tinha, você não encontrava qual que era a razão. Nós ainda não sabemos o que defende, mas nós sabemos que as pessoas que já tiveram, mesmo as com título alto, elas podem repetir a infecção, elas podem ter mais de uma vez e às vezes por cepas diferentes. Então, não é verdade, não é possível, nós não temos como, olhando os anticorpos, nós sabemos que aquela pessoa está imune, porque isso não é verdadeiro. Há pessoas, e não são poucas, que se contaminam novamente, mesmo tendo títulos elevados. Há uma especificidade, há uma maneira que essas pessoas se protegem, que nós podemos estar protegidos, que ela é muito mais complexa do que só ter os anticorpos. Os anticorpos não garantem, e também não garante uma outra coisa importante. Eles não garantem que essas pessoas não transmitem para os outros. Então essas pessoas que estão vacinadas, que estão ali com os anticorpos, estão felizes com isso, ótimo. Pode ser que esse fator contribua para essas pessoas. Mas elas não deveriam ficar sem máscara, por exemplo, porque elas podem transmitir. Além do mais, elas servem de um péssimo exemplo, né? E os políticos, os educadores principalmente, os profissionais de saúde, os comunicadores, eles são exemplos. Eles devem ser, eles têm esse papel social, então eles são os primeiros a defender. Muito legal ela ter perguntado, e a resposta é essa. Tanto o primeiro-ministro lá, quanto outros políticos que já declararam isso, eles estão mal informados, estão mal orientados. São os mesmos políticos que diziam: deixa a população se contaminar, porque o efeito da manada vai segurar a infecção. A quantidade de pessoas que morreram por conta disso
é astronômica no mundo. E normalmente nos países em que os políticos entenderam desse jeito. Porque se fosse assim, nós não teríamos o efeito que a vacina teve. Foi a vacina que mudou a curva dos mortos e dos contaminados no Brasil. Mas ainda nós estamos na pandemia. Ela não passou. E eu falei, a Alemanha está na quarta onda. Na quarta onda. O Brasil, exatamente porque a vacinação se deu, ele não viveu a terceira onda como estava pensado, que era para agora, né? A gente estaria agora nessa terceira onda. Ela não aconteceu dessa maneira, provavelmente por conta da vacinação. E provavelmente porque a Coronavac é uma vacina melhor do que se diz, ou do que se pensa, porque ela foi uma das vacinas mais utilizadas no início da vacinação no Brasil, né? Então o nosso Instituto Butantan, a Fiocruz com a AstraZeneca, foram importantíssimos. Esses profissionais que estão lá, que botaram a cara para bater, né? Quando foi nomeado, era para ser o novo coordenador geral de vacinação, que é um pediatra, fez residência em Ribeirão, colega da nossa turma. Ele foi tirado da nomeação por duas razões. Porque ele defendia a vacina para as crianças, e as crianças podem ter síndromes graves, que são síndromes que demoram para melhorar, e porque ele dizia que a cloroquina não funcionava. Por essas duas razões, a nomeação dele foi suspensa, né? Do mesmo jeito que um dos cientistas mais importantes que o Brasil tem agora nesse momento também não ganhou lá o mérito científico, porque ele publicou um trabalho que foi um trabalho considerado pela AMA como o melhor trabalho do ano passado, dizendo que a cloroquina não funciona, né? E aí a honra dele, lá, o mérito, a medalha dele foi retirada, e os outros 21 cientistas declinaram de receber também. Eles disseram que não queriam, então, a medalha também, né? Aí ficou a medalha só para o presidente da República, que ele ganhou a medalha de grão-mestre da ciência, do ministro da Fazenda, que ganhou a medalha da ciência não sei o quê, e assim por diante. Que coisa, hein? Você viu a pergunta da Nilce aí, o tanto de reflexão que acabou suscitando? O nosso ouvinte, importante a participação. Você vê que a gente não consegue lembrar, perguntar de tudo, e nem mesmo é possível isso, né? Mas a participação do ouvinte é muito importante. Nilce, fica com a gente aí, manda mais pergunta aqui pro Dr. Paulo Ramos, porque agora, posso falar de gentileza, Luciano? Claro. É mesmo? Pode. Você acha que está no dia certo? Opa! Então vamos lá. Doutor Paulo, o senhor é um homem apaixonado pela profissão, é um homem, do ponto de vista da relação pessoal, assim, que a gente percebe, um homem calmo, tranquilo, suave. E, portanto, alguém que demonstra ter uma grande capacidade de gentileza. E, de fato, tem, porque nós conhecemos o Dr. Paulo Ramos. Doutor, no começo do programa, o senhor disse que a gentileza, que para ser gentil é fundamental que a pessoa se respeite e seja gentil consigo própria. Porque quem não consegue ser gentil consigo mesmo, não consegue, muito provavelmente não conseguirá ser gentil com o outro. Então a gentileza deve ter alguma coisa a ver com a autoestima, alguma coisa a ver com a autopreservação, alguma coisa a ver com respeito consigo mesmo, né? Para que se possa também estimular a autoestima do outro, respeitar o outro, ser gentil, solidário e tal. Gentileza, doutor, e solidariedade são duas coisas que andam de par, andam juntas, coisas ligadas? Certamente sim, né? Exatamente pelo mesmo princípio, né? Nós de fato somos solidários quando nós temos compaixão, somos sensíveis ao que o outro necessita e deseja. Porque se nós não somos assim, nós necessariamente somos autoritários. Nós
oferecemos aquilo que nós queremos oferecer e não necessariamente o que o outro espera que a gente ofereça. Solidariedade é olhar na perspectiva do outro. E a gente só consegue fazer isso se a gente de fato consegue acolher o que nós somos primeiro. Porque se nós oferecemos o que nós não temos, o que a gente não acolhe em nós, nós não somos solidários. De fato, a gente tem a expectativa de um retorno, de uma resposta, de algo que acrescente para nós aquilo que custou para nós oferecer para o outro. Então, só existe solidariedade mesmo de fato se houver autogentileza. Você havia citado dois professores meus, o professor Salim e o professor Gutenberg. O professor Salim ainda está, graças a Deus, né, vivo. Tal. O professor Gutenberg nos deixou faz muito pouco tempo, faz 2 meses, vai fazer 2 meses agora. Era uma alma realmente gentil. Era um ser humano muito solidário. O professor Salim também é uma alma maravilhosa nesse sentido. E os dois tinham um aspecto. Os dois eles eram apaixonados pela profissão. E esse apaixonamento era porque a profissão trazia para eles um encantamento pela vida. Eles eram encantados, o professor Salim, encantado pela vida. E curiosamente, o encantamento pela vida, ele pode ser estimulado. E é justamente no campo da cultura. Quanto mais nós estimulamos, né, o desenvolvimento cultural, as raízes de um povo, aquilo que tem valor para uma determinada comunidade, mais nós valorizamos a vida, porque mais nós contribuímos para que as pessoas se encantem com a vida. E elas se encantem com a vida admirando o que é belo, a natureza, os animais, as relações. Então, essas coisas todas, que na realidade são o nosso campo, né? O seu campo, né, Machado? Você defende, você luta por tudo isso. E tem todo o sentido, e está tudo bastante integrado. Esse apaixonamento pela vida, ele tem uma ligação íntima com a cultura, com a educação, com a solidariedade, com a gentileza, com o acolhimento do que nós somos e com o respeito da diversidade, o respeito do outro, da necessidade do outro. Nós respeitarmos aquelas necessidades que são primárias, básicas, de sobrevivência, de moradia. São todos temas seus, né? Você nada de braçada nesse campo, embora seja um campo de muito sofrimento também. Você vê muito sofrimento também. Então a solidariedade, ela necessariamente pressupõe gentileza. E a gentileza necessariamente pressupõe o respeito à vida. E o respeito à vida começa em nós mesmos, né? Na intensidade com que a gente respeita a nossa própria existência. A gente é responsável pela nossa própria existência. Muito bem. Doutor, e a ponto de ser importante e talvez até necessário eleger um dia para se celebrar a gentileza, ou seja, e mundialmente, né? O mundo hoje está se lembrando da importância de ser gentil, da importância da gentileza, não é, doutor? Onde é que surgiu essa ideia? O senhor sabe de eleger um dia e de se, digamos assim, cultuar nesse dia, lembrar, né, reforçar a importância de ser gentil na vida? No Brasil nós temos um símbolo disso, né? Nós temos uma figura, curiosamente ela é um senhor, né, que é o senhor Gentileza. Ele vestia de um manto, né? Ele andava no rio e ele fazia inscrições cultivando a gentileza, né? Com essa frase de que a gentileza gera a gentileza. A gentileza que nós oferecemos é a gentileza que volta para nós. Curiosamente, ele é daqui da região de Rio Preto, ele é paulista, ele nasceu na região, acho que Cafelândia, e morreu, acho que é Mirandópolis, alguma coisa assim. Quer dizer, é tudo daqui da região mesmo, é próximo de nós aqui. E ele tinha esse olhar. E nós vivemos um momento em que isso é precioso. Nós precisamos lembrar disso. Que se o nosso movimento, nas nossas relações,
Se nós caminharmos do jeito que nós estamos caminhando, com essa polarização, com essa acusação do outro, com a identificação de inimigos o tempo todo, né? No trânsito, na internet, na escola, tudo isso volta contra nós mesmos, né? E ele dizia, nessa frase, né, que a gentileza gera gentileza, exatamente porque ela não só cria um ambiente de gentileza, que faz bem para todo mundo, mas ela volta para nós. Porque é nesse ambiente que a gente vive, é essa gentileza que a gente oferece ao outro, é a que volta para nós. Ela começa em nós, mas ela volta para nós também. Eu acho que nós vivemos tempos que a gente precisa muito. É muito importante ter o dia, e que bom que a gente pôde comemorar aqui juntos, estar juntos aqui, exatamente no Dia Mundial da Gentileza. É um dia muito especial para nós todos, sim, com certeza. Muito bem. E aí, Luciano? Machado, gentileza gera gentileza. Esse é o ponto onde que a gente chegou, né? Isso muito sintetiza tudo. Com certeza, com certeza. 12:12, recebendo o Dr. Paulo Ramos aqui na sua Rede Fé, no programa Direitos na Rede. Obrigado você que está na audiência, você que está ligado no seu carro, nos 94.9, você acompanhando a gente pelas nossas redes sociais, pelo aplicativo. Todo mundo está ouvindo aqui Direitos na Rede. 12:12, Machado. Muito bem, Luciano. Olha, doutor Paulo, nós estamos assim sobre a hora já, eu não vi passar o tempo, e eu ficaria mais outro tanto aqui para a gente ficar conversando, mas o que eu espero é que o senhor volte no nosso programa para nós discutirmos um pouco mais sobre a sua vocação, a sua profissão, as suas estratégias de exercício da medicina, né, na área da pediatria, estratégias que vão além das técnicas médicas, né, que a gente sabe, a sua atuação na sociedade civil, com entidades e com propostas de políticas públicas, inclusive, né, para melhorar a saúde da população. Nós talvez tenhamos que fazer um programa focado só nisso, mas eu queria pedir, doutor, que o senhor fizesse aí as suas considerações finais, espontâneas, dizendo aquilo que o senhor julga importante dizer e que eventualmente a gente não tenha discutido. Bom, quero, antes de mais nada, agradecer pela oportunidade, Machado, de estar aqui com vocês, com o Luciano. Foi um momento muito agradável, gostei bastante, né? Uma conversa que fluiu muito intensamente, desde o que o pastor Ariovaldo trouxe aqui logo no começo. E também reforçar o convite que foi feito logo no início para o teatro com o pessoal do Expresso Riso. É um grupo de doutores palhaços que eu fiz parte durante muitos anos, como doutor palhaço também. É um grupo muito especial, de gente muito dedicada, compromissada com levar qualidade para os hospitais, para as relações das pessoas, atenuar um tanto do sofrimento, basicamente com a presença daqueles palhaços que são palhaços maravilhosos, esses que vão se apresentar no teatro. Queria reforçar esse convite, que essas pessoas pudessem estar no teatro e assistir a apresentação do pessoal do Expresso Riso. Então quero agradecer a oportunidade, quero desejar uma boa tarde a todos, um bom final de semana, um bom feriado também. Muito bem. Doutor, olha, em sinal do nosso agradecimento e também em homenagem ao Dia da Gentileza, eu queria passar às suas mãos essa pequena lembrança do nosso programa Direitos na Rede. Muito obrigado, eu gostei bastante, estava tomando água nela e estava achando muito linda. Que bom que eu vou ter agora comigo também. Muito obrigado. Legal. Luciano, dá para reforçar o convite aí do Expresso Riso? Sim, dá sim. Eu vou colocar até o áudio no ar e lembrar, né? Dia 17 de novembro no Teatro Municipal Arena, né? Então, ó, para você que tá ligado, para você que tá ouvindo, o ingresso é apenas R$20 e R$10 antecipado, né? 1 quilo de alimento não perecível,
né? Você já pode trocar o seu ingresso no Expresso Riso. Então você é o convidado dia 17 de novembro. E a Rede Fé, junto com a parceria com o Expresso Riso. Vai ser muito bom. Muito bem. Doutor Paulo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, pela disposição de vir aqui, nos ajudar a fazer um programa cada vez melhor, comprometido com a difusão de boas informações, de esclarecimentos úteis, não só úteis, necessários também. Eu fico muito honrado com a sua presença e agradeço também, hein, Luciano? Acho que você também, nós agradecemos muito e tenho certeza que nossos ouvintes também, pelas informações, pelas reflexões que o Dr. Paulo fez aqui hoje. Eu confesso, sem nenhum favor, sem nenhum exagero, que eu aprendi muita coisa hoje aqui, viu, Luciano? Foi muito bom, né, Machado? Foi muito bom. Muito bem. Doutor Paulo, muito obrigado. Sempre convidado. Direitos na Rede está com as portas escancaradas para a sua pessoa. Muito obrigado e boa tarde para vocês. Boa tarde. Luciano, nós estamos com os livros na mão aqui. Isso. Você não quer fazer já o sorteio Isso. aí? Vamos para o intervalo. Na volta a gente tem um sorteio e a reflexão também, Machado. Legal. Ótimo. Tá na fé, tá na benção. Rede Fé FM. Está chegando mais um espetáculo, A Prisão em Ribeirão Preto, dia 17 de novembro, no Teatro Municipal Arena. Ingressos apenas R$20 inteira e R$10 antecipado, mais 1 quilo de alimento não perecível. Troque seu ingresso no Expresso Riso. Traga toda a sua família para uma noite de muita diversão e palavra de Deus. Espetáculo A Prisão em Ribeirão Preto, dia 17 de novembro, no Teatro Municipal Arena. Toda a renda será revertida para o Expresso Riso. Peteleco e Companhia, fazendo arte com graça. Olá! A Audite Aparelhos Auditivos está com uma promoção imperdível. Na compra de um par de aparelho, você ganha 24 meses de pilhas grátis. É isso mesmo, 24 meses de pilhas grátis. Agende sua avaliação auditiva gratuita e faça o teste domiciliar com aparelhos auditivos sem custo. Se precisar, contamos com atendimento domiciliar para Ribeirão Preto e toda a região. WhatsApp 99385 7575. Audite Aparelhos Auditivos, Rua Rui Barbosa, 1632. De volta, meio-dia e 18, programa Direitos na Rede. Bom, encerrando, né, Machado? Mas, Luciano, não vamos fazer o sorteio? Sorteio agora, sorteio, tem um sorteio agora. Aqui, do escritor Alexandre Azevedo. Tem livro interessante aqui, viu? Sim. Olha, O Menino que Inventou o Sertão, O Colecionador de Infinitos, O Astronauta do Mar, Ivan e 3 Poetas, Seus Amores, Suas Dores. 5 livros para os nossos ouvintes. Bora lá. Sabe quem que tá faturando? Michele Jaqueline Berchelli, do bairro Girardi, na cidade de Brodowski. Tá faturando. Parabéns, Michele. Michele Jaqueline Berchelli, do bairro, né, Girardi, na cidade de Brodowski. Pode passar aqui, tá? A gente vai passar o endereço para você. Tá retirando. Da vizinha e simpática terra de Cândido Fortunato. Verdade, verdade, muito bom. Ô Michele, endereço para você retirar: João Pascoalinho 89, no Parque Bandeirantes, em Ribeirão Preto, tá bom? Parabéns. E agora nossa reflexão, o Machado. Muito bem, Luciano, estamos hoje celebrando o Dia Mundial da Gentileza. E nós aprendemos hoje aqui no programa que gentileza é algo que está ligado à solidariedade. A capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir a dificuldade do outro, de sentir a dor do outro, de sentir o drama do outro e ter
a disposição de colaborar com o outro para que ele possa superar as suas dificuldades. Aprendemos também que para ser gentil com as pessoas é preciso que a gente seja gentil conosco mesmos, porque se não formos gentis conosco, nunca ou dificilmente teremos a capacidade de ser gentil com o outro. Portanto, é importante se respeitar, é importante cultivar a autoestima, é importante, eu vou importar uma expressão do Dr. Paulo Ramos, é importante cultivar o encantamento pela vida para que você possa também ser gentil e encantar as pessoas. Hoje, 13 de dezembro, estamos celebrando o Dia Mundial da Gentileza e eu quero perguntar aos nossos ouvintes, você já praticou a sua gentileza hoje? Muito bem, foi um prazer, como sempre, muito grande estar aqui ao lado da minha equipe, o Luciano Nascimento, o Alfredo Carvalho, o Thiago Cavani, estar na companhia dos nossos ouvintes da Rede Fé 94.9 FM, modulando do Parque Bandeirante para toda Ribeirão Preto e região. Um grande abraço e até o próximo sábado às 11 da manhã aqui mesmo. Grande abraço, Machado. O programa Direitos na Rede volta no próximo sábado aqui na sua Rede Fé. Agradecemos a você pela sua audiência, pelo seu carinho. 12:22. Aqui, a gente pensa o tempo todo em você. Tem a ver com o que eu estou pensando e esperando. Porque ele faz infinitamente. Há uma graça se estou em meio ao fogo.